vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você abrisse no livro de João. Nós vamos ler alguns capítulos, então você pode abrir a partir do 13. Mas acompanhar aqui, porque a gente vai dando uma resumida entre as passagens. Amém, pessoal? Quem achou, coloque a palavra do Senhor no seu coração. 13. João, Evangelho de João 13. Em nome do Senhor Jesus, vem, Paizinho, nesta manhã, falar, meu Pai, com a tua igreja, falar a cada coração, aquilo que o Senhor deseja falar, para que a nossa vida esteja no centro da tua vontade. Senhor, repreende tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar nesta manhã, todo cansaço, sono, pensamentos lá de fora, Senhor, das coisas de fora, querendo roubar a nossa atenção. Meu Deus, repreende tudo isso, que o teu povo esteja ligado naquilo que o Senhor deseja falar e ensinar, meu Deus, para cada um deles aqui, Senhor. Ah, Paizinho, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos para ver e ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É o que eu te peço e te agradeço na certeza da vitória, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje o Senhor enviou uma palavra muito forte. Amém, pessoal? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Hoje é Santa Ceia do Senhor. E eu quero justamente que você imagine a mesa da ceia. Eu quero que você imagine o que aconteceu naquela última ceia. Eu quero que você imagine ali que muita coisa aconteceu. O Senhor Jesus ensinou, instruiu ali os discípulos. Muitas coisas aconteceram. Jesus ensinou as suas últimas lições antes dele ser crucificado. São as últimas lições que ele passa ali para os discípulos. Isso tem uma importância muito grande. O Senhor Jesus fez muitas coisas e principalmente ele tirou dúvidas. Essa reunião, ao redor ali da mesa da ceia, foi uma reunião de tirar dúvidas. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. As perguntas que o Senhor Jesus respondeu na última ceia. Se você pudesse fazer uma única pergunta ali pessoalmente para Jesus, o que será que você perguntaria, hein? Se você estivesse sentado naquela mesa, pudesse fazer uma pergunta, você falaria o que para o Senhor? Bom, os discípulos fizeram aqui algumas perguntas, nós vamos falar sobre isso, e a gente vai falar sobre as perguntas e como a resposta, para essas perguntas, elas nos ensinam até hoje, elas nos conectam com Deus. As respostas que transformaram os discípulos continuam respondendo as nossas perguntas de hoje. Você sabe que tudo que aconteceu ao redor daquela mesa, tudo que aconteceu ali, pode responder as nossas perguntas e transformar a nossa vida até hoje. Tantos anos se passaram, mas a gente vai aprender com o que foi falado lá. Então nós vamos falar das perguntas, apenas as perguntas, mas claro, como para dar o contexto, a gente vai seguindo a linha dos acontecimentos, A primeira pergunta ali daquela ceia, ela veio de nada mais, nada menos do que, adivinha aí qual discípulo? Pedro. Põe aí para mim. Pedro, a primeira pergunta ali durante aquela ceia foi: vai lavar os meus pés, Senhor? Peraí. É isso mesmo que eu estou vendo? O Senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus responde: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois.
reflexão, né? Do quanto a nossa vida, a nossa visão, aliás, ela é limitante. Quanto a gente, sabe, tem uma visão ali limitada. Pedro estava olhando ali, estava, né? Como assim? Mas o Senhor Jesus, ele já ensina, desde já, que a gente às vezes não compreende certas coisas, mas que a gente vai entender quando? Lá na frente. A gente pode confiar, porque na hora certa a gente vai entender. Nesse caso, o Senhor Jesus queria ensinar uma lição. O centro dessa lição era a humildade. Até porque, quando você lê na palavra, você não vê Jesus chegando e fazendo isso. Eles já estavam na mesa, ninguém tinha feito isso. Ninguém. E como ninguém tinha feito, Jesus foi fazer e já aproveitar para dar a lição necessária para eles começarem o ministério deles. Porque o Senhor Jesus iria ser crucificado e os discípulos agora iam começar um ministério diferente agora, sem a presença física de Jesus. E aí, como que eles iam seguir se eles não fossem humildes? O que ia acontecer com esses discípulos se eles não fossem humildes? Imagina alguém perseguindo eles, e Pedro já estava acostumado, né, a usar ali a faca, né? Saindo em todo mundo e brigando com todo mundo. O ministério deles ia começar e não seria bem sucedido se eles não aprendessem essa lição. Jesus, né, quando Jesus fala, né, Pedro insiste que não, e aí Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque Pedro fala, não, de forma alguma o Senhor vai lavar o meu pé. E aí Jesus fala o quê? Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Quando Pedro ouve isso, Pedro começa a entender. Aí ele fala, Senhor, então, ó, vamos fazer o seguinte, pode lavar tudo. Lava logo o corpo todo. Para quem não queria que o Senhor nem tocasse no pé dele ali, não. E aí o Senhor Jesus fala isso, e ele fala, não pode então lavar aí tudo o que precisar. Pode lavar. E é muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele responde ali a Pedro, né, que já queria que ele lavasse o corpo todo, ele já responde ali que ele não precisava, porque eles estavam limpos, com exceção de um. João, mais para frente, ele fala, com exceção de um, porque o Senhor Jesus já sabia o desejo que havia no coração, que até então era um desejo no coração de Judas. E Jesus já sabia, né? Então, olha só, o Senhor Jesus aí, ele fala, né? Não, todos vocês estão limpos, com exceção de um aqui. Olha como os pensamentos, era só um pensamento, era só um desejo ainda em Judas, mas olha como isso te suja. Olha como o pensamento que não vem de Deus, o pensamento pelo pecado, olha como ceder à tentação, olha como suja, a ponto do Senhor falar, não, todos ali estão limpos. Todos aqui já estão limpos por completo. Só os pés que precisam ser lavados. Todos estão limpos, com exceção de um, porque um lá estava com o coração imundo. Um lá precisava de fato decidir se lavar por inteiro. Não só os pés físicos, mas por inteiro. E o Senhor Jesus, ele já sabia daquilo. E aí, olha que coisa, a próxima pergunta, ela vai mostrar, aqui a próxima pergunta vem do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. João é o discípulo amado.
né, que tinha ali a proximidade. Bom, é o que o João disse, né? É o que João disse, né? Que ele era um discípulo amado. Então, essa próxima pergunta, eles estão ali na mesa, então vamos pensar aqui na linha acontecendo. Acabou de acontecer a lição sobre a humildade. O Senhor Jesus então lava os pés de todo mundo, e aí o Senhor Jesus ele vai se assentar, e aí acontece uma coisa, e aí vem essa pergunta. Que pergunta foi essa? Senhor, quem é? Quem pergunta? João. Quem é? Quem é o quê? Traidor. Quem é o traidor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Olha que coisa, essa pergunta ela acontece depois que o Senhor Jesus, a palavra fala que ele lava os pés e aí ele senta. Depois você vai conferir na sua casa tudo isso. E aí ele senta, e quando ele senta, a palavra de Deus fala que o coração do Senhor Jesus se angustiou. Coração, algumas vezes eu falo assim tudo. E olha que coisa, o coração, o espírito, né, de Jesus se angustiou. Então ele pega e ele fala abertamente: um de vocês aqui vai o quê? Me trair. Um de vocês vai me trair. Mas antes da gente continuar, vamos falar de um detalhe aqui. O Senhor Jesus, sendo o Senhor Jesus, mas em condição humana, também passou por um momento que seu espírito se angustiou. A gente vai passar às vezes por situações que o nosso espírito vai se angustiar, que a gente vai sentir um aperto. E a gente tem que saber como que a gente lida com isso. Como que a gente lida? É orando ao Pai, é falando com Deus, é buscando ajuda. Você entende? Procurando as pastoras, os obreiros, pedindo oração, falando dos problemas. Porque tem gente que acha que porque ela é cristã, ela não vai ter nenhum tipo de problema. Ela vai estar 100%, você vai acordar 100% feliz todos os dias. Mas a gente vive num mundo que existe problemas. E a gente vive debaixo da condição humana. Jesus, na condição humana, teve o coração dele angustiado. Jesus, na condição humana, teve o espírito dele angustiado. Você entende? E aí, é quando o Senhor Jesus, ele se abre, né, para os seus discípulos. Ele fala ali abertamente, um deles iria traí-lo. Olha que coisa. Aí o que acontece? Os discípulos começam a olhar um para o outro, um para o outro, um para o outro. Quem será? Como assim? Quem é esse? Aí Pedro, né, já olha para João, que estava ali inclinado. Jesus já fala assim: ô João, pergunta aí, quem é? Quem é? E aí é quando, né, Jesus ele fala. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus fala, mas eles não entendem absolutamente nada do que estava acontecendo. Jesus fala: aquele que eu der o bocado molhado. Judas vai pegar um pedaço do pão molhado na frente de todo mundo, diante dos olhos de todo mundo. Mas as pessoas, elas não tinham ideia, nenhum dos discípulos ali, eles não tinham ideia, eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. Afinal, Judas era um deles ali, né? Então eles não entenderam, eles não compreenderam. E eu fiquei pensando sobre isso. Tudo acontece debaixo dos olhos deles, e parece que eles estavam cegos para entender, né? Quantas vezes na nossa vida é assim? A gente precisa tomar cuidado com isso. Quantas vezes a pessoa tem uma cegueira espiritual? As coisas acontecem diante dos olhos dela e ela o quê? Não enxerga. O diabo diante dos olhos dela agindo, fazendo, só o Senhor Jesus enxergava. Ninguém ali o quê? Não enxergava. Olha as pessoas, tipo, às vezes acontecem as coisas debaixo dos nossos olhos.
às vezes, né, você não percebe o mal. Aí nós temos um problema sério. Porque se Deus fala para a gente fugir da aparência do mal, é para a gente fugir do que se parece. Ó, isso aqui eu nem sei se é algo ruim, mas eu vou fugir disso. Porque se parece, então eu estou fugindo. Como que você vai fugir do que parecer mal se você está cego? E você não consegue enxergar. E você não é adulto o suficiente para saber o que é mal. O que seria um desagrado ao Senhor? O que é ruim? Você entende? Muitas pessoas vivem cegas. Os discípulos estavam lá e eles não compreenderam. Mesmo acontecendo o que João descreve, mas se você for em Mateus, o livro de Mateus descreve que Judas fez uma pergunta. Qual foi a pergunta de Judas? Judas Iscariotes perguntou. Então vamos lá. Pedro perguntou, João perguntou, e agora quem vai perguntar? Judas, só que está lá em Mateus. É que eu estou cruzando as informações de todos os evangelhos. Judas perguntou: porventura sou eu, mestre? Senhor, porventura, mestre, mestre, né? Porventura sou eu, mestre? Jesus respondeu o quê? Você que acabou de dizer isso. Se Jesus acabou de falar que o que ia atrás dele ia pegar um pedaço de pão molhado, e Judas foi e pegou, ele o quê? Já disse. Não só com palavras, mas com atitude. E olha como isso é interessante da gente pensar. Gente, se tem alguém que conhece o nosso coração, é quem? Se tem uma única pessoa que eu posso afirmar 100%, essa pessoa conhece seu coração, é Deus, é o Senhor Jesus. Quer dizer, olha que coisa, por incrível que pareça, mesmo todo mundo dizendo que sabe disso, as pessoas tentam esconder de Deus as coisas. Ele faz a pergunta ali, por acaso sou eu? Olha que coisa. Judas primeiro estava sujo, porque ele sai dali e ele sai para ir entregar Jesus. Mas vamos pensar em Judas. No início ele estava sujo. E quem está sujo está condenado? Se você está vivo, não. Porque se você está vivo, você tem chance de se limpar. Judas estava sujo. Por quê? Ele estava permitindo os desejos, os pensamentos do inimigo, de Satanás. Mas, depois da decisão de Judas de pegar ali o pão molhado das mãos de Jesus, sabe o que acontece? Você pode ler na sua casa. A palavra fala que Satanás entrou dentro dele. O diabo até então estava ali atentando ele lá de fora, sujando ele. Mas a partir do momento que ele decide aquilo, o que acontece? O diabo entra. O diabo entrou em Judas. Você precisa tomar cuidado, porque às vezes você comete uma falha, um erro, você se suja. Mas o fato de você não querer se limpar da sujeira te coloca em condições, muito piores. Judas entrou ali e alguém ia trair, mas a Bíblia não dizia o nome de Judas em nenhum momento. Seria alguém, não precisava ser ele, entende? Seria alguém. Lá nas promessas, quando você vê, desde lá os profetas, saberia que a traição ia existir. Porque o homem fez isso lá, o homem traiu a Deus lá quando pecou. E aqui o homem ia estar sujeito a querer, né,
trair. Mas não precisava ser Judas. Judas decidiu, ele entrou lá sujo. E porque ele não se permitiu ser limpo, ele saiu de lá com um demônio dentro do corpo dele. Sabe quando você fala assim, nossa, mas a pessoa era uma pessoa, agora a pessoa saiu da igreja, parece outra pessoa? Quem já viu? Não vou falar por quê, você já entendeu? Você já entendeu? Ah, mas a pessoa estava fraca desde quando estava na igreja. Tudo bem, ela estava suja, mas ela estava aqui, estava ouvindo, estava tentando se limpar, estava querendo se levantar, estava tentando mudar, receber a palavra da mudança. Estava ali, apesar de estar suja, Deus querendo limpar, Deus dando a chance para limpar. A pessoa decidiu, não, vou viver na sujeira. O diabo entra dentro da pessoa. Você consegue entender? E aí, olha só, o Senhor Jesus agora vai ter que animar os discípulos. Vai ter que animar os discípulos, porque eles iam seguir ali o ministério, né, a partir da morte, né, e ressurreição de Jesus, só que eles não podiam ficar com ódio da humanidade. Eles podiam ficar com ódio da humanidade? Eu vou salvar esses imbecis que mataram o meu Senhor? Se eles tivessem ódio da humanidade, eles iam cumprir o chamado? Então Jesus ensina várias coisas e entrega para os discípulos um novo mandamento. A palavra de Deus diz que esse mandamento aqui, ó, amai uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Então, ó, ame as pessoas como eu amei vocês. Porque senão, os discípulos, a partir dali, como que eles iam começar o ministério na base do ódio? Não ia, você entende? O Senhor Jesus vem e ensina. O Senhor Jesus vem dar um novo mandamento. Ó, vocês vão amar uns aos outros do jeito como eu amei vocês. E eles tinham debilidades? Sim. Eles foram perfeitos? Não, eles iam ter muitas debilidades. Mas imagina que depois de tudo isso, se eles não aprendessem sobre o amor, eles não iam conseguir nem começar. Nem começar. Então o Senhor Jesus, ele vai animar, ele vai dar um mandamento. E aí vem a próxima pergunta, né? Qual pergunta? Pedrão de novo. Pedro pergunta assim, mas para onde o Senhor vai? Porque o Senhor Jesus estava explicando, né? Que aí ele iria, que aí ele ficaria no lugar. Mas para onde o Senhor? Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Olha que coisa, Jesus ali dizendo em outras palavras, ó, eu estou cumprindo o meu propósito aqui na terra, e agora eu vou subir para o céu. E agora é a vez de vocês cumprirem o propósito de vocês nessa terra, para depois ir me encontrar onde? No céu. Era o Senhor Jesus ali já dando para ele a direção. Pedro estava ali cheio de dúvidas e Jesus dando para ele a direção. Olha que coisa. E aí, Pedro ele pergunta, coloca para mim, obreiro. Ele ainda pergunta assim, mas Senhor, por que eu não posso seguir agora? O Senhor acabou de falar que ele não pode seguir agora. E explica, né? Mas a pergunta de Pedro, mas por que, Senhor? Por que eu não posso seguir agora? Daria a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Ai, que coisa. Pedro impaciente, querendo que as coisas acontecessem na hora que ele
disse. Mas deixa eu te perguntar aqui, ó. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. E olha que coisa. Pedro vai aprender isso de um jeito, tomando um choque de realidade. Pedro vai tomar um choque de realidade, porque o Senhor Jesus identificou que aquilo que Pedro estava falando, eu daria a minha vida pelo Senhor, não combinava, não era compatível com aquilo que na verdade ele estava prestes a fazer. Que a gente possa compreender, né? Porque quantos são assim? Quantos são assim? Ah, na hora de dizer que ama ao Senhor, nós amamos. Na hora de dizer que nós escolhemos o Senhor, nós dizemos. Mas na hora de mostrar, na hora do vamos ver, aqui Pedro falou, opa, eu morreria pelo Senhor, daria minha vida pelo Senhor. Na hora de falar, é fácil. Mas e aí? Quantas pessoas falam que escolhem o Senhor, falam que viveriam pelo Senhor, mas aí na hora de escolher, na hora que o diabo vem com um prato de tentação, esse ou esse, que ela tem que escolher pelo Senhor e não aceitar os pratos do inimigo, na hora que ela tem que decidir fazer as coisas certas, na hora que ela precisa mostrar que o que ela fala tem a ver com o que ela vive, ela mostra o contrário. Pedro aprendeu da maneira mais difícil. Pedro não pegou isso daqui como uma lição e falou, não, Senhor. Porque se Pedro tivesse entendido a repreensão do Senhor e tivesse falado, eu vou fazer isso? Não, então eu vou vigiar para isso não acontecer. Mas como Pedro ficou negando, não, eu jamais faria. Ele não se atentou que Jesus estava o quê? Mostrando nele, querendo abrir os olhos dele no que ele estava prestes a fazer, porque ele ainda não tinha feito. Mas ele acaba que sai de lá para fazer. Ele nega e ele aprendeu, né, do jeito mais duro, negando, depois se arrependendo amargamente, óbvio, né? Graças a Deus ele se arrependeu, para então ele poder finalmente, só depois que ele negou, se arrependeu, ele pôde finalmente viver ali o que ele havia dito. Sim, no final da história de Pedro, ele cumpre o que ele falou aqui. Você entende? No final da história de Pedro, depois que ele nega, ele se arrepende, ele cumpre o que ele disse, que ele morreria, daria a vida pelo Senhor. E é assim que ele morre, dando a vida dele para Jesus. Mas primeiro, ele passou por muitas situações, por falta de ouvir, talvez orgulho de falar, não, eu não preciso me preocupar com isso, não, jamais, não. Ele nunca tentou as falhas da carne dele para ele vigiar e cuidar e não deixar aquilo acontecer. É engraçado que muita gente é assim, não, eu sou forte, eu resisto, aí depois cai. Ah, mas eu me sentia tão forte. Se você não tapa as brechas, você acaba caindo. Não importa o quanto você se sinta forte hoje, se você não tapar as brechas, o diabo quer jogar pensamento. Se você não tapar as brechas, você pode se sujar. O diabo quer encontrar um espaço para entrar em você. Não importa o quanto hoje você se sinta forte. Pedro estava se sentindo super forte aqui. Mas no momento de fraqueza, Pedro viu, só depois do galo cantar,
é que a ficha caiu assim, ó. Você compreende? Vigia. Fala para o seu lado assim, vigia. 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 Não importa o quanto você possa parecer ou se sentir forte. Não é porque eu estou forte que eu vou ser inabalável. Eu estou forte e vou continuar de olhos abertos. Vigiando. Porque o nosso inimigo não dorme. O nosso inimigo não descansa. Então, a gente tem que vigiar. E aí, vem então a pergunta de quem? De Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Mas, Senhor, o Senhor falou, o Senhor vai e que depois a gente vai te encontrar. Mas a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus responde. Jesus respondeu: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras eram as palavras para que todos soubessem que não existe religiões. Não existe. Pode existir religiões, mas são falsas. Sabe essa história que a gente nasce? Não sei vocês, mas eu nasci ouvindo assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Todo caminho leva a Deus. Não importa qual é a sua religião. No final, todos os caminhos levam a Deus. É isso que Jesus está falando? Ele fala que ele é um caminho. Um dos caminhos. O significa que não tem outro. É o caminho. O caminho é esse. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai chegar ao Pai. Se o objetivo for chegar ao Pai, o caminho é Jesus. Você pode seguir outros caminhos se o seu objetivo for outro. Se o seu objetivo for chegar ao Pai, o caminho é Jesus. Entende? Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e têm visto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Desde agora vocês conhecem e têm visto. Você sabe que quando você vai lendo, né, na Bíblia, você vê que o coração dos discípulos, antes disso, ele começou a ficar apertado, né, o coração dos discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de falar que ia ser traído, Jesus tinha acabado de falar, né, que ia partir. Os discípulos estavam como? Já com o coração tudo assim, já, né? E aí o Senhor Jesus, ele passa ali, né, a confiança, né? A confiança. Vocês conhecerão, vocês me conheceram e conhecerão também meu Pai. Desde agora vocês me conhecem e vocês têm visto. Vocês me têm visto. É muito interessante quando a gente olha, porque antes disso o Senhor Jesus estava cuidando com tanto carinho dos discípulos. Sabe aquela parte que nós colocamos no louvor? Que fala assim, ó: não se turbe o vosso coração. Na casa dos meus pais há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele estava ali, tirando dúvida, dando instruções, ensinando lições e ao mesmo tempo preparando o coração de Jesus. Lembra que eu falei para você que a gente como humano vai ter o coração às vezes apertado, a gente às vezes vai ter o espírito vai ficar turbado ali, eu não falei para você? Então, tipo, olha Jesus aqui cuidando. Os discípulos ficaram preocupados em Jesus. Quando você vai lendo lá, a lição de casa, você vai ler tudo. Amém, pessoal? E você vai lembrar disso na hora que você lê.
vezes ela fala, olha Jesus cuidando dos discípulos, falando para eles, ó, não fica com o coração apertado. Na casa do meu pai vai ter muitas milagres. Eu estou preparando lugar para você. E eu não minto. Eles estavam lá de Jesus, eles sabiam que Jesus não mentia. É verdade o que eu estou dizendo para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava ali ensinando. E aí vem Felipe. Só que qual pergunta de Felipe? Qual será a pergunta de Felipe depois de Jesus ter respondido isso? Senhor! Aí vem uma pergunta lá da esquina. Para não falar outra coisa. Como? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta já. Mostra-nos o Pai, nos basta isso. Se você mostrar o Pai, tá bom. Gente, eu estou pulando aqui as passagens e indo só nas perguntas. Mas na sua casa você vai ver Jesus explicando tudo aqui. Você olha e você fala assim, que momento tenso. Porque essa pergunta causa uma indignação em Jesus. E você percebe pela resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe. E esse tanto tempo não é só que até agora ele estava falando sobre isso, gente. Esse tanto tempo é desde quando ele se tornou um discípulo. Ele ouvia Jesus falando, ensinando, pregando quase que 24 horas por dia. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Porque Jesus está falando, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Né? E Felipe não entendendo. Aí, Jesus, por isso que ele é Jesus. Jesus, pacientemente, vai repetir. Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você diz, mostre-nos o Pai? Mas que pergunta é essa, filho? Mas isso lá é uma pergunta. Imagina que você tinha a chance de fazer uma pergunta e você faz uma pergunta dessa. Mas que pergunta é essa? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Mas pelo menos... Gente, olha que coisa. Olha o Senhor Jesus indignado. Eles estavam com Jesus, que eles não estavam conseguindo enxergar. Eles estavam com Deus o tempo todo. E aí vem essa pergunta. O que você precisa que Jesus te fale para você acreditar? O que você precisa que Jesus faça para você acreditar? Tem gente que não acredita na palavra, não acredita no seu chamado, não acredita no que o Senhor ensina, no que Ele fala, não acredita no que Ele diz. Gente, Felipe viveu e viu tudo que o Senhor Jesus falava, fazia. Eu costumo chamar de erro do ABC. Sabe o que é o erro do ABC? O Senhor Jesus estava lá. Era um momento de faculdade para os discípulos. Imagina você que vai fazer uma prova na faculdade. Você vai fazer uma prova na faculdade. Um exemplo, eu quero ser médico e eu estou na faculdade.
faculdade, eu vou fazer uma prova da faculdade. E aí você chega na hora de fazer a prova da faculdade, você não consegue passar, não consegue passar, não consegue passar, e você descobre, eu não consigo passar porque eu ainda não sei escrever. É o erro do ABC. Tem lógica? Como que chega uma pessoa que não sabe escrever? Ali! Você entende? Primeiro vai ter que aprender a escrever. Imagina Jesus indignado. Não, pera. Não, agora você gosta. Eram as últimas instruções, gente. Os discípulos vão sair dali para viver o chamado dele. Eles esperam 3 anos no intensivo. Com Jesus o tempo todo, vendo, aprendendo, vivendo. Ele chega e comete um erro no beabá. Ele chega no final e ele não sabe. Tipo, Senhor. Ele não conseguia enxergar Deus em Jesus. Olha que coisa, gente. Que bom que o Senhor é paciente, né? Porque Ele nos ensina, Ele nos mostra. E às vezes você não vê. Aí Ele ensina, Ele mostra, e você não vê. O Senhor Jesus, uma paciência imensa, ensinando a vida. Ensinando os discípulos o beabá. Aquilo que eles já deveriam saber, porque eles eram seguidores dele há 3 anos. Vendo cura, milagre, transformação, Deus desenho, fazendo acontecer, um milagre. Estava lá. Tomé também não creu, né? Mas nem depois, né? E aí você olha e você fala, pô, Jesus, com a paciência imensa, e toda paciência de Jesus, com toda paciência, Ele vai falando, Ele vai ensinando, e Ele vai entregando promessas. Jesus fala aqui com Filipe, mas fala com todos, e Ele vai entregando promessas. Ó, eu vou ajudar vocês, assim, vai ser desse jeito, vocês não vão estar só. Ó, tudo que vocês pedirem para mim, eu vou dar para vocês. Eu vou ajudar. Tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão conseguir. Vocês não vão estar sozinhos. Jesus está aqui, ó, falando. Aí vem a próxima pergunta, a pergunta de Judas. Qual Judas? Não Iscariotes. Não Iscariotes. Lembra que ele tinha 2 discípulos Judas. O Iscariotes, nessa altura do campeonato, já estava, perdido. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Essa pergunta vem depois de que o Senhor Jesus está ensinando, falando, eu vou ser com vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas toda essa promessa não é uma promessa para o mundo todo, é uma promessa para aqueles que lhe servirem. Ele já fala sobre o Consolador, apesar que a promessa vai vir agora um pouquinho depois, mas ele já fala ali sobre o Consolador, e essa promessa para aqueles que estiverem nele. E aí Judas faz essa pergunta, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo, não a todo mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que coisa! Jesus responde a essa pergunta, e essa resposta, como as demais, são respostas para a gente também. Isso aqui, ó, é um conhecimento que é a chave para entrar no céu. Que a chave para entrar no céu é aqui, ó. Chegamos na chave.
eles precisariam guardar as palavras, viver para Ele, fazer nele morar. Isso daqui, ó, é a chave. Aquele que ama o Senhor faz isso. Como que você sabe que você ama o Senhor? É pelo que você fala? Não. É pela sua atitude. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando você guarda a palavra de Deus, Deus te ama. O Pai o amará. E viveremos para Ele e faremos nele morada. Ele está falando de ambos aqui. Viveremos, né? Ele, Deus, para Ele, para a pessoa, né, que guarda a palavra. E faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você pode falar o tempo que for que você ama a Deus. Se você não guardar a palavra de Deus, você não ama. É o que Jesus está dizendo aqui, não sou eu? Se a gente não guarda os ensinamentos do Senhor, a gente não ama a Deus. Eles precisavam entender isso, porque para que Deus estivesse neles, eles iam precisar disso. Como que eles iam conseguir fazer as coisas que eles tinham que fazer sem Jesus? Não ia ter como. Deus precisava estar neles. E para isso acontecer, eles precisavam estar ligados nas palavras de Jesus. E como que Deus pode estar no homem? Aí vem, né, a promessa que a gente leu lá na terça-feira, que vai vir aqui agora nesse espaço. Aquela promessa do Espírito Santo que a gente leu na terça, de que Ele estaria conosco e nos ensinaria todas as coisas. Então, olha como funciona a lógica. Você lê a Bíblia, guarda no seu coração, ou seja, vive o que está aqui. O Pai te ama e o Espírito dele habita em nós. Você entende? Consegue ver? O Espírito Santo foi um grande presente do Senhor Jesus, mostrando para os discípulos: eu não vou deixar vocês aqui sozinhos, não. Vocês não serão órfãos. Meu Espírito, o Espírito do Pai, estará em vocês. E aí depois disso, gente, aí Jesus dá muitas instruções, ele fala de vários exemplos, ele fala que ele é a videira verdadeira, lembra? Ele é a videira, nós somos os ramos, que a gente precisa estar ligado nele. Ele faz alerta de que não vai ser fácil, de que os discípulos, né, teriam ali lutas, teriam ali perseguições, e que eles iriam precisar fazer escolhas, tomar decisões baseadas em Deus, baseadas naquilo que eles aprenderam sobre Jesus, baseadas no reino de Deus, entende? As decisões, as escolhas. Porque você acha que não ia vir o desejo de desistir dos discípulos? Poderia, eles eram humanos. Diante de uma perseguição, eles poderiam fazer o quê? Desistir. Até hoje não existe perseguição no Brasil, tem gente que desiste. O Brasil não é um país de perseguição. Existem países que, se você carregar uma Bíblia, você vai ser queimado na praça. Hoje, tá? Não estou falando de tempos atrás, não, estou falando de atualmente, tá? O Brasil nem é esse país. E tem gente desistindo. Então é importante na sua casa você ler tudo. Você vai separar um tempinho, porque é um pouquinho longo, mas você vai ler tudo. E que Jesus anima. Que Jesus fala, porque os discípulos não iam poder começar o ministério e desistir. Já não bastava Judas desistindo. Os demais que estavam ali e que seguiram até o fim e até seguir. Aí o Senhor Jesus fala da importância do sacrifício dele. Inclusive o Senhor Jesus fala: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu vou ter que ir. É chegada a minha hora.
paz vos dou, que é aquilo que falta no mundo, ele deixa ali a promessa do suprimento daquilo que o mundo não tem. O mundo não pode te oferecer paz. Paz é exclusiva de Deus. A paz verdadeira, a real, ela vem de Deus. E aí, no meio de tudo isso, vem a última dúvida dos discípulos. Você viu que tudo que Jesus estava falando aqui. Aí vem a outra dúvida dos discípulos, que na verdade quem retrata é Lucas. Que é essa daqui, ó. Todos juntos ali, né? Eles tinham uma dúvida sobre uma coisa que Jesus já tinha respondido antes. Houve também entre eles uma discussão sobre qual parecia ser maior. Gente, segura aí. Vocês viram sobre tudo que ele estava ensinando, falando, sobre sacrifício de Jesus, que Jesus iria, que daria força, e que eles teriam paz, e que eles iam estar com o Senhor. Aí vem a dúvida dos discípulos. Afinal, quem de nós vai ser o maior aqui? Quem de nós é o maior? Gente, nós começamos a lição de hoje com humildade, que foi a lição de Jesus. Por que começamos? Não tem ministério sem humildade. Repete, não tem ministério sem humildade. Sem humildade, meu amado, você não vai ser usado por Deus, não esquece. Porque constantemente o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te repreender, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai estar te impulsionando para frente. Você vai achar que isso é um peso, uma justicinha. Você vai achar que isso é difícil. Você vai achar assim, por alguém ir contra você, não falar, eu vou desistir de tudo. Então, o ministério começa na humildade. Sem humildade não tem crescimento. Entende? Começamos na humildade, mas vai ter que terminar onde? Na humildade também. E aí, que coisa, o Senhor Jesus, ele vai repetir uma lição que Mateus já tinha mostrado lá atrás, que Jesus ensinou. E que eles ainda não tinham aprendido a lição. Vocês lembram que lá, a mamãe dos discípulos, quem lembra que a mamãe falou, que meus filhos, né, eles podem ser melhores que os demais, pode sentar uma à direita, uma à esquerda, Senhor? Isso pode garantir isso? Lá atrás, o Senhor Jesus dá um ensinamento e ele vai usar quase que as mesmas palavras para repetir uma coisa que eles já haviam aprendido. Gente, quantas vezes o Senhor vai ter que repetir até você aprender? Porque Jesus vai dar aqui a lição. Jesus vai falar que aquele que quiser ser o maior no reino do céu tem que ser o menor, aquele que quer tem que servir. Quem é o menor numa mesa? Aquele que serve. Jesus, ele usa até os mesmos exemplos que ele usou lá em Mateus em outra situação. Ele usa até os mesmos exemplos. Eu falo assim, vamos ver se eles lembram. Não vou usar o mesmo exemplo, pode ser que eles lembram. E tipo, Jesus ensinando, se você está numa mesa e você é servido, quem é o maior? É quem, você pode pensar que é quem está na mesa, mas é aquele que veio servir. Eu estou aqui como servo. Jesus fala, aqui na terra é diferente, tem honra aos reis, tem honra, né, os governantes, mas eu vim humilde para morrer por vocês. Eu me coloquei como servo.
E isso me chamou muita atenção, porque até parece a mesma situação, mas não foi, são situações diferentes ali, momentos diferentes. A mãe aqui nem estava, lá foi outra coisa, mas ele usa o mesmo exemplo. Eu quero que vocês acompanhem depois na casa de vocês. Leia João, depois leiam aqui, que vocês vão acompanhar. Leia Lucas e leia Mateus. Eu vou colocar todos os slides para vocês acompanharem certinho, ir lá e acompanhar certinho. E aí isso fica assim, uma pergunta para a gente: quantas vezes o Senhor vai ter que nos ensinar coisas básicas? Quantas vezes o Senhor vai ter que nos repetir? Ele fala sobre humildade, você não aprende. Ele fala, você não aprende. Você vem no culto, recebe orientação, você não aprende. Não só sobre humildade, sobre qualquer outra coisa. Você vem no culto, ele fala sobre aquilo. Chega no outro culto, ele tem que falar de novo. No outro culto, ele tem que falar de novo. No outro culto, ele tem que falar de novo. No outro culto, ele fala de novo. E você nunca toma a sua decisão. Você nunca aprende. Você nunca muda. Você nunca abandona o pecado. Você nunca decide seguir. Até quando? Até quando? Até quando? Você sabe que Jesus morreu, ressuscitou? Nem pode ir no céu direto. Não, vamos ficar mais um tempinho aqui, que eles estão ainda meio cru. Jesus ainda ficou ensinando eles aqui, depois de ressuscitado, para depois subir. Olha que coisa! Será que a ficha não cai? Será que Deus precisa ficar insistindo com a gente? E Ele insiste porque Ele ama. Ele está insistindo. Mas, gente, pensa que Judas estava sentado naquela mesa. E Jesus insistindo. E a insistência de Jesus ensinando, falando e repetindo as coisas não fez efeito. Quando Judas não permitiu, você tem que se permitir. Deus pode, sabe, insistir, mas se você não se permitir ser transformado, quantas vezes o Senhor vai ter que insistir na sua vida? Quantas palavras Ele vai ter que falar para finalmente você tomar uma decisão? Quantas vezes o Senhor vai ter que repetir para você que você é capaz? Quantas vezes o Senhor vai ter que repetir para você como devem ser feitas as coisas, que não deve ser feito daquele jeito como você acha que tem que ser? Quantas vezes o Senhor vai ter que te ensinar o básico? Que você deve seguir Ele, que você deve ser obediente? Quantas vezes? Jesus trouxe uma série de ensinamentos. E Ele fez muitas promessas. E essas promessas é para a gente também. O Senhor Jesus finaliza com uma oração. E essa oração Ele ora por nós. Gente, você consegue entender o amor de Jesus? Quando você lê essa história e você vê os discípulos, você fala assim: como eles eram cruz. E Jesus pacientemente escolheu pessoas que pareciam não ter capacidade, humanamente falando, que era justamente para que Deus pudesse capacitá-las. Você consegue entender isso? Hoje nós somos esses discípulos. Aqui é a igreja dos discípulos de Jesus. Nós somos esses discípulos. Hoje somos nós. E como que está o seu coração ao se assentar nessa mesa? Será que o teu coração está limpo? Se não tiver, nós vamos orar agora. E você vai consertar o seu coração. Você não vai se permitir ser como Judas, que participou da ceia com o coração sujo. E pegar o pão de Jesus com aquele coração sujo, não transformou a vida dele. Pelo contrário, já entrou na vida dele. Porque ele não tinha mudado o coração, limpado o coração. O coração dele estava entregue ao desejo da carne, ao desejo humano. Nós precisamos nos arrepender. Esse é o único jeito, essa é a única forma. Peça
Nós vamos agora participar da ceia. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus. Você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de mudar de vida. Você tem a chance de fazer tudo diferente. Não espera você quebrar a cara para você aprender lá na frente. Que bom que Pedro aprendeu, mas que bom, melhor ainda para os discípulos que não precisaram quebrar a cara para aprender lá na frente. Aprendeu com o erro de Pedro, aprendeu com o exemplo de Pedro, dói menos. Ouça a voz do Senhor. Quantas vezes Ele vai ter que repetir e reensinar?